as casas foram começando a se resumir. Aí começou a aparecer uma peste de casa gigantesca. Aí a primeira característica forte que eu identifiquei na sua fala foi a novidade. A novidade A novidade foi uma coisa que... foi, as casas eram para 10, 12 mil pessoas e lotavam. Explorar a questão das casas pra gente finalizar isso aí. Pronto, as casas foi o seguinte. Sexta-feira eu fazia no Clube da Caixa. Messejana. Depois fazia no Pau de Arara, Messejana. Messejana. Depois fazia no Cantinho do Céu, que Eusébio. era um pouquinho mais na frente. Fazia no Parque do Vaqueiro. 020. Fazia no Memphis Clube e no Kelps, que partiram para ser confrontantes. Fazia na Barra do Ceará. E dia de domingo, meio-dia, fazia no Forró Diniz, lá na Barra do Ceará, onde mulher não pagava. E o cara pagava uma cerveja para entrar. Tinha que consumir a cerveja lá dentro. O homem vendia 200 caixas de cerveja em garrafa, dia de domingo. Diniz, o nome dele. Depois ele fez um clube no Tururu e um parque de vaquejada que nós fomos ganhar dinheiro lá no Tururu. Que é no caminho quem vai para Itapipoca. Diniz. Depois foi até candidato a prefeito lá na cidade de Tururu. Então, os sistemas foram mudando. O forró era uma novidade gigantesca, porque todo mundo só via Luiz Gonzaga cantando e o Luiz cantava muita pobreza nordestina, o Mastruz cantava o romântico, cantava o Nordeste não tão pobre, porque o Nordeste não é tão pobre de viver de seca, de viver de ilusão. O Nordeste dá para se viver e se ganhar dinheiro sem nenhum problema. As belezas, né? Se cantava as belezas do sertão. Do sertão, por exemplo, se você pega a música do Fidelis, Do sertanejo. passeando pelo Nordeste, ele sai dizendo todas as capitais e dizendo cada uma. Se você pegar da Rita, Raiz do Nordeste, então as casas foram começando a se resumir. Aí começou a aparecer uma peste de casa gigantesca. Aí a primeira característica forte que eu identifiquei na sua fala foi a novidade. A novidade A novidade foi uma coisa que... foi, as casas eram para 10, 12 mil pessoas e lotavam. Depois foram diminuindo o tamanho das casas. Hoje, as casas são de 600 pessoas, 800 mil, mas isso já tinha acontecido em São Paulo, porque no Patativa, quando o Mastruz ia para lá, botava 15 mil pessoas. Mas aí em São Paulo começou a se pulverizar várias casas pequenas. Por quê? Porque o cara tinha uma casinha pequena e o vizinho chegava lá a pé. Para ir para o Patativa, São Bernardo do Campo, o cara tinha que andar 30, 40 quilômetros. Então pegar uma condução. Pegar a pegar condução, uma condução. pegar novela. Então, foi assim que foi acontecendo, lentamente. As casas foram perdendo tamanho. Hoje, Fortaleza deve ter umas 6 ou 8 casas. Por exemplo, o Cucucaia tinha o nome de Tauap Clube, era do Chiquinho Maradona. Hoje eu acho que está com os filhos de Assis Monteiro. Cucucaia, Sim. que é não. Tradicional demais. Pronto. Ele deve caber lá o quê? 2 mil, 3 mil Pontes pessoas. Vieira Ponte Vieira. Então, eu acho que é o clube hoje com mais sustentabilidade. É o Cucucaia, que todo mundo toca lá. O Martins aqui acolá vai, o Cavalo de Pau aqui acolá vai. E tem uma estabilidade. Aí tem umas casas hoje que você bota 400, 500 pessoas, que a casa bota, sem importar qual é a atração que você tá botando. Então, no Ceará tinha 1000 bandas de forró. Toda cidade do Ceará tem 2, 3 bandas. Toda cidade. Fortaleza tem 100.
Mas se você vai numa cidade onde eu tenho um parque vaqueado, a Pentecoste, numa cidade de 30 mil habitantes, tem 3 bandas de forró. Então ficou muito pulverizado. Era muita gente para pouca casa. E cada vez foi diminuindo de manhã e os cachês baixando. Quando eu senti que o mercado de Fortaleza ia ficar apertado, aí eu comecei a entrar no Rio Grande do Norte. E fui atravessando e fui-me embora pelo Pernambuco, pelo Pará, por todo canto. E daqui eu fui saindo pelo Piauí, pelo Maranhão, pelo Pará. Eu saí primeiro antes de acontecer o desastre, porque eu pressenti que ia acontecer. Então, você tem que entender o que é que está em volta de você e antes de acontecer, tem que pressentir para você não cair no errado. Uma coisa que eu vejo muito é o saudosismo, certo? Principalmente a galera que assiste, que é o forrozeiro que viveu aquela época das casas de show, que todo dia tinha forró, final de semana tinha 3, 4 shows, casa de show fazendo e muita banda e todo canto dava bom e tudo. As pessoas têm esse saudosismo e fica com essa memória de dizer assim, será que isso volta? Era pra voltar, era pra ter isso aqui agora. Só que na visão do empreendedor, que o Monago já está falando aqui, a questão que ele já preveu que essa questão ia saturar, o negócio ia saturar, ia começar a arruinar, e o cara já procura outros meios, né? Muita gente que acha que o forró tinha que voltar, que as casas de show tinham que voltar como era antes, mas muitos, talvez, se tivesse dinheiro e condição, não teria coragem de apostar nessa volta e dizer assim, eu vou abrir uma casa de show e vou fazer como era antes. É diferente. Você empreender e abrir uma casa de show nessa situação, quando você bota o seu na reta, que nem diz o ditado, é outros 500, né? Para o público que eu queria, não sei o que, é bom demais. Isso foi só um trechinho do nosso bate-papo. Clicando aqui em cima, você assiste o episódio completo. Aqui embaixo, você assiste outro corte. E eu convido a você para se inscrever no nosso canal, clicando aqui nessa bolinha. Valeu!